Bom dia, pessoal, bom dia! Deus abençoe muito. Gente, hoje é terça, né? Nossa terça-feira. Que seja cheia da presença do Senhor, que Ele nos presenteie com a presença dEle nessa live, que seja o falar dEle, o agir dEle. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada pelo milagre da vida. Receba, Pai, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o nosso coração nessa manhã, Pai. Venha sobre essa live, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que seja o Teu falar, que seja o Teu mover, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Que bom estarmos juntos mais um dia. Deus abençoe muito o dia de cada um, tá? Obrigada pela presença diária. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som, que eu nunca acerto de primeira. Como vocês estão? Pronto. Acho que o som tá bom agora. O som tá bom? Acho que tá. Bom dia, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Ai, o Provérbios que eu queria ler, tirei ele aqui. Abri. Espero que vocês estejam bem. O dia aqui tá frio, o dia começou mais tranquilo, que na minha cidade hoje é feriado. Então começou tudo silencioso, né? A rotina tá meio assim, feriado semana passada, feriado hoje, mas glória a Deus. Que bom estarmos juntos aqui mais um dia, tá? Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós fazemos um propósito mesmo, devocional, de estarmos juntos aqui de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, lendo a palavra, entendendo muito sobre quem é Jesus, sobre quem Deus é, conhecendo o nosso propósito, conhecendo a nossa identidade, para conseguirmos lidar com todas as dificuldades da nossa vida, para conseguirmos dar, sabe, um alívio para o nosso coração, que é isso que o Senhor vem e faz nas nossas vidas, né? Tantas vezes a gente fica tentando dar conta de tudo sozinho, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo com as nossas próprias forças e a gente vai se sentindo sufocado, a gente vai ficando cansado, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Porque a gente vai fazendo tanto, às vezes só pelo nosso corpo, esquecemos das nossas emoções, esquecemos do nosso espiritual. Eu tava conversando com uma pessoa e eu falei, gente, como a gente negligencia essa área? Nas escolas, por exemplo, você aprende tantas coisas, né, que passa o tempo e você fala, nossa, nem lembro mais aquilo. Mas muitas vezes negligenciamos com as nossas crianças a espiritualidade, apresentar quem Deus é, ler a Bíblia, sabe? É algo inegociável para a nossa vida. Se você quer conhecer mais de Deus, se você quer ter um relacionamento, se você quer entregar a sua vida e viver de forma que agrade ao Senhor, não tem como você fazer isso se você não lê a Bíblia, se você não conhece Ele, se você não sabe qual o seu próximo passo, sabe? Então é tão importante isso, inclusive para a gente não se deixar ser tão inocente com as coisas do mundo, com o que as pessoas dizem. Senão a gente se torna aquela pessoa que qualquer coisa que a pessoa fala, você fala, nossa, é mesmo, aquela pessoa que vai acreditando em tudo, vai se agarrando em tudo. Não, a gente tá aqui para se agarrar a Deus, para conhecer quem Ele é e o quanto isso é importante e inegociável, né? Por isso, nós estamos lendo Provérbios. Ontem eu li Provérbios 12 e hoje eu vou ler Provérbios 13. E olha o tanto que esse provérbio é especial. O filho sábio, gente, quantas coisas o Senhor nos ensina em um provérbio. Provérbios 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que guardar, sabe? E não esquecer
Quem fala demais acaba se arruinando, mas quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Guarda a sua vida. Quantas coisas acontecem na nossa vida porque nós não nos calamos na hora que deveríamos nos calar, né? Não pensamos antes de falar. Então, guarde a sua boca, né? Guarde a sua vida. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, o preguiçoso deseja e nada consegue. Sabe aquela pessoa que só reclama da vida, mas que não faz nada para mudar a vida? Não faz nada. E acha que tudo coloca tudo na conta de Deus, né? A gente não pode esquecer que Deus nos entrega as possibilidades, Deus nos entrega as ferramentas. Agora, o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer, né, por nós. Nós precisamos agir. Então as pessoas às vezes ficam só reclamando, só murmurando, só falando da vida das outras pessoas, não guardam sua boca, não guardam sua vida e são preguiçosas. Preguiça é um pecado. Preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. A gente vê muito isso nas redes sociais, né, gente? A riqueza de um homem serve de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Glória a Deus. E alguns fingem que são ricos e nada têm. O Senhor diz algo muito forte no meu coração quando eu leio esse versículo. E não é sobre riqueza financeira. A gente se apega muito à parte dos bens, né? Só que alguns fingem que são ricos e nada têm. Sabe aquela pessoa pobre de espírito? Aquela pessoa vazia. Aquela pessoa que pode ter todo o dinheiro do mundo. Aquela pessoa que pode ter toda a fama, todos os bens na mão dela. Mas ela é uma pessoa pobre de espírito. E é isso. Fingem que são ricos e nada têm, porque a verdadeira riqueza não se compra. A verdadeira riqueza não se compra. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. E aí depois ele continua. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Gente, se a gente pegasse um Provérbios e levasse para a vida, né? E cumprisse tudo que o Senhor nos ensina aqui, quantos problemas diminuiriam na nossa vida? Porque olha só, o orgulho só gera discussões. Só gera discussões. Quantas famílias são arruinadas por orgulho? Porque as pessoas não sabem dizer: ei, eu errei. Eu estou errado. Você me perdoa? As pessoas não sabem falar isso. Elas ficam com o ego ferido. E aí ficam uma tentando passar por cima da outra. Se ferindo, né? Se ferindo. Eu que tô certo, você só faz isso, você tá sempre errado. Então o orgulho só gera discussões. Sabe aquele ditado? Antes ser feliz do que ter razão? É uma sabedoria. É você ser sábio. Não é em todos os momentos que você precisa vencer. Mesmo que você esteja com razão, em alguns momentos o silêncio é a melhor resposta. Então, ele continua aqui, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Escuta conselho das pessoas sábias. A minha avó falava uma coisa comigo, que quando ela queria me ajudar em algo e eu não dava ouvidos, e ela falava: minha filha, quem não escuta conselho, escuta coitado. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas ela falava assim: quem não escuta conselho, escuta coitado. Por quê? Porque quando você não escuta conselho de uma pessoa sábia, uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente, uma pessoa que sabe mais da vida, por exemplo, já passou por algo que você tá passando, uma pessoa cheia da presença de Deus, né? Cuidado também com as pessoas que a gente pede conselho.
Mas quando a gente não escuta conselhos dessas pessoas sábias por orgulho, por achar que somos suficientemente bons, nós escutamos, como se diz minha avó, escutamos coitados, escutamos tolos, né, que não sabem verdadeiramente o sentido da vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas, tô aqui, ó. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, de nada vale muito dinheiro se o dinheiro for ganho de forma desonesta, de forma impura, de forma suja, né, gente? Agora, quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Primeiro que terá a paz de espírito. Você terá a paz de espírito. Tudo que você faz com todo o seu coração. Gente, ser bom é lucro. Sabe? Ser bom só atrai coisas boas. As pessoas falam assim, ser bom não tá com nada. Não, ser bom tá com tudo. Sabe? Não caia no papo do mundo de que você tem que dar jeitinho para todas as coisas. Não venda sua alma, né? Como as pessoas fazem. Então, tudo bem você ter pouco. Mais vale o pouco honesto do que o muito desonesto. E o Senhor, a gente sempre fala de justiça divina. O Senhor vê todos os seus passos. Então, acalma o seu coração, se organiza, né? Mas não queira as coisas fáceis demais. O fácil sempre sai caro, né? O barato sempre sai caro. É sobre isso. Mas quem o ajunta aos poucos será cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Quem zomba da instrução pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Quem zomba da instrução pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Uma das nossas recompensas é a paz que excede todo entendimento. Uma das recompensas é a presença de Deus. Então, não queira ser a pessoa tola que zomba da instrução de Deus, que tenta dar jeitinho na instrução de Deus, né? O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz cura. Gente, que lindo isso! Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Ontem nós lemos, olha aqui, mas a língua dos sábios traz a cura. Traz a cura, que sejamos pessoas que levam a cura para as outras pessoas. Às vezes a gente acha que o dom da cura é só o dom quando você coloca a mão sobre uma pessoa, ela tá enferma, com alguma enfermidade, alguma doença, né? E você expulsa. E glória a Deus por isso, se você tem esse dom maravilhoso. Mas sabe um dom da cura que muitas pessoas têm e não usam? Que é o dom das palavras, o dom da sabedoria, o dom da sua presença com pessoas que precisam apenas ali da sua presença, de um telefonema, de uma palavra de amor, de uma palavra de cuidado, né? Às vezes a pessoa, ela só precisa disso, de nada mais. E aí ele continua. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quem recebe a repreensão Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Hoje no capítulo que a gente vai ler, vai falar muito sobre isso, sobre sobre ouvirmos a repreensão de Deus. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Quem tenta dar jeitinho em tudo,
não é disciplinado, não é organizado, é preguiçoso, quer as coisas fáceis, cai na pobreza e na vergonha. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso aqui diz muito sobre: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Isso é muito sério, gente. Por quê? Porque quanto mais você cultiva pessoas sábias ao seu lado, pessoas que te levam e te aproximam de Deus, mais cheio da presença de Deus você será. Agora, se você anda com pessoas tolas, que não creem, pessoas que só te afastam da presença de Deus, que zombam de você, que zombam da sua fé, que zombam das coisas de Deus, você vai se afastando das coisas de Deus. Porque você vai dando ouvido, aquela voz vai te incomodando, vai falando. Você vai ficando tão incomodado que você vai dando ouvido para aquelas pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com as pessoas com que a gente divide a nossa vida. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em disciplina. Gente, isso aqui é muito poderoso. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E isso diz muito sobre as pessoas ao nosso lado, se você é pai, se você é mãe. E também sobre a repreensão de Deus com a nossa vida. Quem se nega a castigar, né, a falar não, isso não é amor. Porque você tá vendo alguém ali fazendo uma coisa errada, você tá vendo que tem um buraco, você vai deixar a pessoa cair? Não, você vai abrir os olhos dela. Se você é pai, se você é mãe, disciplina é amor. É você mostrar para o seu filho que você o ama e que você quer o bem. E quando Deus nos diz não, fecha algumas portas, nos repreende de atitudes que nós estamos tendo, né? É a mesma forma. Deus quer nos disciplinar para que lá na frente a gente não erre mais, não sofra mais. Disciplina é amor, né? E exatamente isso, castigo não é castigo físico, mas é aprender a falar não, é aprender a conversar, né? As pessoas, você ensina para as pessoas a forma como você quer ser tratada. Às vezes você está num começo de relacionamento, por exemplo, e você vai aceitando tudo. Você vai aceitando tudo. Você está ensinando para a pessoa que tá tudo bem ela te tratar daquela forma. Você não impõe limites. Nós precisamos impor limites. Isso é disciplinar com amor. Olha, isso eu não aceito. Então nós ensinamos as pessoas a forma como nós merecemos ser tratados. Por isso que nós precisamos aprender a forma que nós merecemos ser tratados. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Nós vamos aceitar qualquer forma de tratamento? Não. Então a gente precisa tomar cuidado, né? E se você é pai, se você é mãe, não se sinta mal em dizer não para os seus filhos. Porque se você dizer sim para tudo, você está construindo uma pessoa orgulhosa, você está treinando, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que é melhor que todo mundo. Uma pessoa que não aceita o não de Deus. O não de Deus. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Nossa, forte esse. O justo come até se satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. A pessoa tola, ela nunca está satisfeita com as coisas. Ela sempre quer mais para ela, juntar, né?
o justo come até se satisfazer. Ele sabe a hora de ir, ele sabe a hora de parar, ele sabe a hora de descansar, ele sabe até que ponto ele pode ir, porque ele é uma pessoa sábia. Quem é uma pessoa sábia? Quem escuta as instruções de Deus, quem mantém as instruções de Deus, quem anda por conhecimento e não pelo seu próprio entendimento, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Amém? Esse provérbio é poderoso demais. Quando eu li, sabe aquela... grife é a parte mais importante. Quando eu vi, o Provérbios 13 estava todo grifado, porque quanta coisa a gente pode aprender aqui. E a Bíblia é isso, gente. Sabe? No momento que você tiver... Nossa, fulano fez algo comigo, eu não sei como agir. Leia a Bíblia, vai na fonte, queira ser uma pessoa sábia, queira andar por conhecimento, por entendimento, pelo agir de Deus. Não seja uma pessoa tola que destrói as coisas com a própria mão, né? Seja uma pessoa que leva a cura para os lugares, seja a parte boa dos lugares, faça a diferença por onde você for, né? Nós lemos o Provérbios 13, e ele é maravilhoso. E agora a gente vai continuar na nossa leitura, capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Então, se você tá com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, capítulo 7. Como eu sempre falo, esses capítulos, eles estão todos interligados. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas, né? E a gente vê que a primeira carta aos Coríntios foi uma carta que ele foi muito duro com a igreja. Em certos momentos a gente precisa disso e a gente percebe que em certos momentos Deus faz isso na nossa vida. Ele é duro, né? Ele tira certas coisas, ele fecha certas portas. Ele aparentemente é cruel aos nossos olhos. Você fala, Deus, por que você está fazendo isso? A gente não se sente assim em alguns momentos? E foi isso que o apóstolo Paulo fez com aquela igreja de Corinto, né? A gente não pode se esquecer que aquela cidade estava passando por uma divisão muito grande. A igreja estava se perdendo, a igreja estava virando o mundo, sabe? Eles estavam permitindo tudo. Imoralidade sexual, idolatria demais, divisão, inveja. Então, por tudo eles brigavam. Então, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele foi muito duro com a igreja. E aí, na segunda carta, a gente vê que é uma carta que o apóstolo Paulo está mais vulnerável. Ele mostra ali as suas dificuldades, ele mostra as suas fraquezas. Ele abre o coração para aquelas pessoas. Então, ontem, né, nós lemos o capítulo 6, e uma das coisas lindas desse capítulo é que ele fala que o Senhor, ele não quer ser apenas nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas ele quer ser nosso Pai. Ele quer ser nosso Pai, né? Ele quer trazer paternidade para a nossa vida. Quantas pessoas não puderam experimentar isso? O que é isso? Independente se você teve ou se você não teve, nós temos um Pai, né? Que é Deus. Então, o apóstolo Paulo veio apresentar a paternidade para aquela igreja, falando, ei, ele quer nos chamar de filhos, ele quer nos chamar de filhas. Por isso que tantas vezes o não de Deus é necessário, porque nós acabamos de ler. Quem não disciplina os seus filhos não o ama. E se Deus nos ama, ele nos disciplina. Em alguns momentos ele tem que ser duro. Por quê? Nós somos egoístas, gente. A gente quer tudo da nossa forma. A gente quer tudo no nosso jeito, no nosso tempo, né? Então, o apóstolo Paulo, nesses últimos capítulos, no capítulo 5, no capítulo 6, ele estava falando sobre isso. Ele estava falando, ei, reconcilie-se com Deus. É tempo de reconciliar. Não há tempo para você perder falando, amanhã eu vou me reconciliar, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou amar. Não, o tempo é hoje, o dia é hoje. Faça hoje, né, o que você precisa fazer. E aí ele entra no capítulo 7. Eu vou só emendar o capítulo 6 no capítulo 7, porque vocês percebem que senão o capítulo 7 fica vago assim. Então ele continua, olha, portanto, saiam do meio dele e separem-se. Eles estavam falando aqui do quê? Dos descrentes,
das pessoas tolas que estavam se afastando da presença de Deus. Então ele falou: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu o receberei. Eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Visto que temos essas promessas. Quais promessas? Viver como filhos e filhas de Deus, né? Tantas coisas que o Senhor tem para nos entregar. Vistas as promessas de Deus para a nossa vida, visto que Ele quer nos entregar todas as bênçãos, que nós somos escolhidos, que nós nascemos para ser luz no meio das trevas. Ele está falando, visto tudo isso, purifique-se o seu espírito, né? Lá na primeira carta ele falou, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, como você cuida do templo do Espírito Santo? Se você quer receber, por exemplo, uma pessoa na sua casa, se você vai receber alguém e sua casa tá uma bagunça, você vai deixar, tá uma bagunça, tá uma sujeira, tudo fora do lugar, comida espalhada, aquela loucura. E a pessoa fala, ei, tô indo aí tomar um café com você. Você vai permitir que a sua casa fique daquele jeito? Daquele estado? Não. Você vai limpar, você vai organizar, você vai dar um jeito para receber a pessoa da melhor forma na sua casa. E por que a gente não faz isso para receber o Espírito Santo? Por que a gente não convida ele para entrar na nossa vida? Mas por que a gente não limpa o nosso coração antes? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então é tempo de se limpar mesmo. E como que a gente limpa o templo? Tirando coisas que não pertencem aos caminhos de Deus. Tirando coisas que estão te afastando dele. Tirando coisas que você sabe que são impuras. Atitudes, pensamentos. Os nossos pensamentos vão correndo todo o nosso corpo. Então, a gente precisa tomar cuidado. A forma como a gente tem cuidado de si. Cuidar do nosso templo, do nosso corpo. Cuidar da alimentação, cuidar da sua saúde. Não negligenciem a saúde de vocês. É um presente de Deus. A nossa saúde é um presente. E sabe o que a gente faz? A maioria das coisas, a gente só dá valor depois que perde, não é? Que a gente não espere perder a nossa saúde para que a gente dê valor a ela. Então, cuide hoje, né? Não apenas por vaidade, mas por cuidado. Goste também do que você vê, sabe? O seu corpo, a sua imagem. O Senhor te fez singular, diferente de qualquer pessoa. Por isso é uma tolice ficar se comparando com as outras pessoas. Eu vi um comentário aqui de alguém que perguntou assim, como vencer a inveja? Sabe como que a gente vence a inveja? Olhando para a nossa vida. Não é em vão que Deus entregou uma vida para cada pessoa. Porque é pra gente cuidar da nossa vida e não da vida das outras pessoas. Só que a gente tá aqui, ó, dando palpite na vida das outras pessoas, comparando o que as outras pessoas têm, o que as outras pessoas fazem, e a gente esquece de olhar para o que Deus já nos entregou. De nos satisfazer com o que Deus já nos entregou. O que você pode melhorar? A gente sempre pode melhorar, a gente tá aqui para evoluir, né? Então a gente sempre pode melhorar, mas a gente precisa olhar para si. Você não tá gostando do que você tá vendo no espelho? Pergunta pra Deus, Deus. Primeiro, né, eu sempre gosto de falar, Senhor, obrigada. Eu começo agradecendo, obrigada pela perfeição. Gente, são coisas aparentemente banais. A gente esquece de dar valor às pequenas bênçãos. Por exemplo, você acorda, você agradece pelo ar que você respira? A gente só lembra do ar que respira quando falta o ar. Não vamos deixar faltar pra gente agradecer. Tantas pessoas não enxergam, você tá enxergando. Fala, Senhor, obrigada por eu poder ver as maravilhas da tua criação.
Senhor, obrigada por ouvir. Olha essa música, olha o som dos pássaros. Senhor, obrigada por sentir o cheiro. Nossa, esse café, que delícia sentir cheiro de café. As pessoas muitas vezes, eu não sei vocês, mas quando eu tive Covid, eu perdi o paladar. Gente, que coisa horrível. A comida perde a graça. A comida perde a graça. Então, nossa, que delícia, Senhor, essa comida. Glória a Deus, que delícia. Sabe, são pequenas bênçãos, que na verdade são grandiosas bênçãos. Só que a gente está tão preocupado na vida das outras pessoas, em grandes coisas, que a gente esquece do que o Senhor já nos entregou. Então agradeça por cada parte do seu corpo. Cada parte do seu corpo foi perfeitamente feita para você. Né? A gente não se valoriza. Agora, eu não tô gostando muito do que eu tô vendo. Eu tô me sentindo sedentária. Eu tô sem energia. Então, vai fazer exercício físico. Sabe? Vai fazer um exercício físico. Isso é uma bênção. Libera endorfina. Você fica mais animada. Você fica mais feliz. Você vê a vida com outros olhos. Não é? Esse é o poder da endorfina. É uma bênção que Deus nos entregou. Só que a gente só vai liberar endorfina se a gente for lá e fazer o exercício. Ninguém vai fazer isso por você. Então você vai lá, você faz a sua parte, né? Aqui disse, o preguiçoso vai ficar pobre e nada vai acontecer na vida dele. Então, não espere você ter energia para começar. Não espere você ter força de vontade para começar. Vai lá e começa. Um passo de cada vez. Então, você começa a fazer uma corrida, uma academia. Você começa a ficar mais feliz, né? Você vai começar a se sentir melhor com o seu corpo. Não é só pelo físico, não, gente, mas é pela saúde. E o físico também é consequência. Quem não gosta de estar bem com si mesma? O Senhor nos quer da melhor forma que a gente pode ser, não é? Então, cuidem do que o Senhor já entregou para vocês. Cuidem do que o Senhor já entregou para vocês, né? Estejam bem com vocês mesmos. Mulheres, principalmente, a gente tem uma coisa que a gente se sente diferente. Por exemplo, quando a gente arruma o cabelo, a gente lava o cabelo, a gente se sente melhor. Faça isso. Ninguém vai fazer isso por você, né? Ninguém vai fazer isso por você. A gente, em muitos momentos, a gente espiritualiza tudo. Mas certas coisas melhoram quando a gente vai lá e faz. Tipo assim, toma um banho caprichado, coloca um louvor enquanto você toma um banho, né? Arruma seu cabelo, né? Arruma sua pele, passa um batom, uma roupa. Você fica em casa, você trabalha em casa, você cuida dos filhos, não tem problema. Coloca uma roupa que você gosta. Sirva as pessoas que estão com você com todo o seu amor. Né? Com todo o seu amor. Isso é servir a Deus de todo o coração. Então coloca uma roupa. Não espere o dia especial para você usar roupa especial, sapato especial. Isso, gente, é muito engraçado, porque desde pequenininha eu entrava numa loja de sapato, eu ia, falava, moça, coloca o meu sapato já na caixa que eu vou com o novo. Minha mãe falava, filha, mas aí seus sapatos vão ficar todos usados. Eu falei, não tem problema, né? É o hoje, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe do dia de amanhã. Então faça a diferença você. Como é bom você ver uma pessoa sorridente, uma pessoa, não é? Que tá ali de bem com a vida, tá cheirosa, tá feliz. Certas coisas Deus não vai fazer por você. Você precisa ir lá e fazer. Então não deixa pra você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Cuidar de você. E ele tá sendo muito aqui, ó. Purifiquem-no. Tudo que contamina o espírito. Tira tudo aquilo. Tira tudo aquilo que não te pertence. Né? Que não pertence a Deus da sua vida. Aquelas pessoas, gente, que só murmuram. Vai, sabe? Não. Pessoa que murmura. Pessoa chata. Que nada acontece na vida dela. Sabe hater na internet?
Você não vai ver um hater feliz. Um hater com a vida ganha, vai? Nenhum. Se a pessoa tá perdendo o tempo dela criticando alguém, se a pessoa tá perdendo o tempo dela indo lá falar mal de alguém, é porque ela não tá cuidando do que o Senhor já entregou, que é a própria vida dela. Então que sejamos essa pessoa que faz a diferença, né? Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Ser pessoas boas, gente. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Deixa eu contextualizar para vocês o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Primeiro, ele estava abrindo o coração, ele falando, olha, eu fiquei muito triste quando eu precisei repreender vocês, quando eu fui duro com vocês. Mas depois eu fiquei feliz, assim, a minha alegria em meio à tribulação, porque eu vi tantas coisas acontecendo através daquilo na vida de vocês. Né? E aí ele falou, olha, minha alegria transborda em todas as tribulações, porque Deus consola os abatidos e consolou-me com a chegada de Tito. Então, eu não sei se vocês lembram, lá no final da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele falou sobre Tito também, né? Tito é uma pessoa que ninguém daria nada por ele. E o apóstolo Paulo veio e falou sobre ele. Foi uma pessoa cheia de Deus na presença do apóstolo Paulo. Quando ele estava se sentindo sozinho, quando ele estava se sentindo desanimado, ele foi uma pessoa que o encorajou, né? Então, como nós precisamos ser encorajadores de pessoas? Como nós precisamos de Titos na nossa vida, né? Que trazem alegria. Ele falou, olha, eu estava abatido. Ele veio e me consolou com a chegada dele. Qual o tipo de pessoas que nós queremos ser? Aquela pessoa que chega no ambiente, todo mundo vira o olho e fala, nossa, fulano chegou. Ou nós queremos ser a pessoa que chega no lugar e desperta sorrisos. Fala, nossa, glória a Deus pela sua vida. Então que nós sejamos Tito na vida de alguém. E que nós tenhamos pessoas assim na nossa vida, né? Não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, e de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Eu fico imaginando que Tito, né, quando o apóstolo Paulo devia estar no fundo do poço, que ele chegava na cidade, gente, e as pessoas olhavam para eles com olhos, né, meio tortos assim. As pessoas não gostavam de ser repreendidas. Então eu penso que Tito era aquela pessoa que falou assim, ei, deixa eu te lembrar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Deixa eu te lembrar quem você é para Deus. Deixa eu te lembrar de onde Deus te tirou. Deixa eu te mostrar as pessoas que você está ajudando. Vamos esquecer o que está dando errado. Vamos esquecer a perseguição. Vamos esquecer a sua angústia um pouco. Mas vamos dar olhos agora para as bênçãos da sua vida. Sabe? Eu fico imaginando que Tito foi essa pessoa. Ela trouxe consolo. Ele trouxe consolo para a vida do apóstolo Paulo. Quando mostrou uma nova direção de olhar para ele. É isso que os amigos fazem na nossa vida. Por isso a gente precisa escolher tão bem as pessoas com quem a gente compartilha a nossa vida. Será que as pessoas que a gente compartilha a vida, elas nos ajudam a olhar para os olhos das bênçãos de Deus? Ou elas só nos levam para o fundo do poço? Só nos fazem olhar para o fundo do poço? Nossa, só te ajuda a murmurar junto.
Só te ajuda a ver coisas ruins, coisas negativas? Ou são pessoas que falam, ei, vamos lá, só olha pro outro lado. Olha quanta coisa o Senhor fez na sua vida. Olha quanta coisa o Senhor tem para fazer na sua vida. Olha quantas pessoas você está ajudando, né? Então, gente, se não for para ajudar, não atrapalhe, sabe? Cuidado com as palavras. As suas palavras podem levar uma pessoa para o fundo do poço. As suas palavras podem destruir uma vida. As suas palavras podem destruir uma vida. Sabe por quê? Eu fico pensando, às vezes, quem trabalha com o público, por exemplo, né? E eu trabalhei muito tempo. E aí chega de todas as pessoas. Eu trabalhava na prefeitura, então chega as pessoas de todos os jeitos possíveis, né? E você tem que estar ali, educada, né? Sorrindo para as pessoas. Ninguém tem culpa da sua vida difícil, do seu dia ruim. Mas às vezes a gente se deixa levar por esses sentimentos, né? Às vezes a gente se deixa levar por esses sentimentos. E as outras pessoas também têm que ser empáticas. Você já chegou numa loja, por exemplo, e a moça foi, tipo assim, mal educada com você? Foi mal educada? Não te tratou tão bem, né? Não te deu o bom dia que você acha que você merece, que realmente merece, né? Isso é educação, né? Algumas pessoas são realmente mal educadas. Agora outras pessoas só estão tendo um dia ruim. Só estão tendo um dia ruim. E às vezes ei, tá tudo bem com você? Pra moça que tá ali no supermercado, à noite, no frio, né? E tá tendo que sorrir pra todo mundo o dia todo, ela tá ali cansada. Você não sabe os problemas que ela tá tendo na vida dela, dentro da casa dela, com o filho dela, com o marido dela. E às vezes ela simplesmente... Gente, teve uma vez que eu presenciei uma cena no supermercado. Eu acho que um homem chegou pra atendente e fez uma falta de educação e ela não aguentou. E isso era tipo assim à tarde, mas era no final do ano. Foi no final do ano passado, no Réveillon. E ela começou a chorar. Só que ela começou a chorar e continuou passando as compras. E o cara foi embora. E eu tava na fila e tinha um senhor na minha frente. E ela, as lágrimas escorrendo, mas ela precisava trabalhar. Ela não podia simplesmente largar ali e entrar pro banheiro. Ela precisava continuar trabalhando. E ela continuou chorando, as lágrimas escorrendo, né? E eu fiquei, meu Deus, o que a gente faz, né? E aí o senhor que tava na minha frente foi correndo, achou um banheiro, pegou um rolo de papel higiênico, assim, gente, um bolo de papel higiênico. Entregou pra ela e falou, ei, tá tudo bem, pode chorar. Ninguém aqui vai se importar com o seu choro. Pode chorar, mas aqui o papel. Gente, eu quis chorar com ela na hora. Eu falei, como que as pessoas não dão valor pra isso, sabe? A moça tava tendo um dia ruim, devia estar cansada, supermercado, final de ano. O supermercado tava lotado, não tem muito descanso. E ela começou a chorar por uma grosseria, porque não é a gota d'água. A pessoa, às vezes, ela tá... A caneca dela já tá aqui, ó, cheia. E a gota d'água é o que vai fazer transbordar as emoções dela. Então, você não sabe se a pessoa tá tendo um dia ruim, né? Você não sabe. Por isso a gente precisa ter empatia com as pessoas. E aí eu percebo que Tito foi essa pessoa que teve empatia com Paulo. No momento que todo mundo criticava Paulo, ninguém via as batalhas dele. Todo mundo só via o outro lado. E todo mundo, gente, a maioria das pessoas vão olhar pra você e não vai olhar a sua vida por completo, não tá nem aí. São poucas as pessoas que têm olhos empáticos, né? E fala, tá tudo bem. Nossa, eu sei o que você tá passando, né? São poucas as pessoas que vão olhar assim. A maioria das pessoas, elas só vão olhar para aquele fato isolado e tô nem aí. E Tito foi essa pessoa na vida do apóstolo Paulo que fez a diferença. Olhou para eles com olhos de empatia, né? Com olhos de empatia. Então nós precisamos ser como essa pessoa, né? Como essa pessoa que olha com
com olhos misericordiosos. E isso é um dos frutos do Espírito Santo. Amabilidade, né? Humildade, mansidão, sermos pessoas mansas, né? De dentro para fora. A gente não sabe da luta das outras pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes existem pessoas mal educadas, existem pessoas ruins. A gente não pode ser inocente. Existem. Mas a maioria das pessoas, elas só estão cansadas. A maioria das pessoas só estão tendo um dia ruim, um momento ruim da vida. Só que a vida não pode parar, né? A vida não pode parar. A vida não pode parar, a vida não para. Sabe quando você passa por um luto, por algo muito difícil, que você fala, meu Deus, eu só queria que o mundo parasse aqui agora, para que esse momento passasse, né? Mas você percebe que não, que a vida continua, as coisas continuam, independente da sua dor. Então, alguém no dia de hoje está tendo um dia ruim. Então, seja o Tito na vida de alguém. No momento que você for sair de casa, não saia de qualquer jeito. Fala, Senhor, se o Senhor quiser me usar nessa manhã, eis-me aqui. E às vezes vai ser num ponto de ônibus, às vezes vai ser no supermercado, às vezes vai ser no seu trabalho, às vezes vai ser no meio da rua que você vai ver alguém chorando, né? E a pessoa às vezes só precisa de uma presença ou de ei, tá tudo bem com você? Né? Então, se colocar no lugar do outro. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que ele se entristeceu muito, porque na primeira carta ele foi duro com aquela igreja. Mas hoje ele se alegra, porque ele viu que aquilo levou eles ao arrependimento. Então, é isso que Deus faz na nossa vida em alguns momentos. Ele precisa ser um pouco duro para que a gente se arrependa, para que a gente veja os caminhos errados que a gente está levando na nossa vida, né? Ele continua, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento. Remorso é diferente de arrependimento. O remorso te corrói porque você não se arrepende, né? Você não se perdoa, então o remorso ele vai te corroendo. Agora, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Então, quando Deus nos diz alguma coisa, ou que você percebe que está no caminho errado, arrependa-se, peça perdão e mude a sua postura. Então, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, leva o quê? Só o remorso. E o remorso produz morte. Morte espiritual, morte física, morte emocional. A culpa, gente, vai nos corroendo. Por dentro, por fora, você vai perdendo a alegria de viver. Então, a gente não pode deixar que a culpa, né, seja alimentada dentro de nós. Não há mais condenação. O Senhor já te perdoou. Peça perdão hoje. Arrependa-se hoje. Né? Com as outras pessoas da mesma forma. Não carregue remorso de outras pessoas. Gente, remorso, né? Não sei se vocês sabem, mas a ciência estuda. Existem certas doenças, muitas doenças que são emocionais. Emocionais. Muitas doenças são emocionais. Por quê? Porque você vai alimentando a sua tristeza. Você vai alimentando o seu remorso. A falta de perdão com as outras pessoas. Algo que te feriu, continua te ferindo por toda a sua vida, porque você não se perdoou. Muitos momentos, Deus, né, Ele já nos perdoou, não há mais condenação. Mas muitos momentos, não é Deus que não nos perdoa, somos nós mesmos. Deus já nos perdoou, né? Deus já está nos preparando, já está nos levando para uma nova fase, para uma nova etapa, para uma nova estação. Nós estamos presos lá no passado, porque nós não nos perdoamos. Nós temos aquele sentimento de inferioridade, que nós não somos capazes, que nada vai acontecer na nossa vida.
né? E o Senhor quer trazer algo novo. Então se perdoe hoje. Essas feridas emocionais, né? Procure ajuda. Não seja religioso. De não, nossa, eu não posso ir para terapia. Nossa, eu tô precisando de às vezes é uma medicação que vai te ajudar, né? Deus usa muitas coisas também para nos ajudar. Então nós precisamos também ser gratos por isso. Ser gratos por isso, né? E Deus é o Deus do impossível. Então, se aquela causa você acha que é impossível, coloca nas mãos de Deus. É só o Espírito Santo que é capaz de nos perdoar, né? De nos perdoar, de limpar os nossos sentimentos. Então, chama o Espírito Santo no dia de hoje, chama Deus, fala: Deus, tem tantas feridas emocionais que eu preciso que o Senhor me ajude a limpar. Eu preciso sair dessa fase da minha vida, eu preciso ir para o seu novo, né? Eu quero desfrutar a paz que excede todo o entendimento. A paz em meio ao caos, sabe que as pessoas dizem que o mundo vai mal, porque o mundo vai mal, mas nós temos paz dentro do coração, porque nós sabemos das promessas de Deus. Então se alimente das promessas de Deus. Cuidado com os pensamentos. Não alimente pensamentos ruins. Eu sei, é difícil demais. Eu já falei com vocês, nós passamos cerca de 60, 70 mil pensamentos diários na nossa mente. Vocês já pararam para pensar o tanto que é isso? Quantas coisas se passam na nossa cabeça? Certos pensamentos nós não vamos conseguir controlar mesmo. E não é necessário que a gente controle. É só necessário que a gente deixe eles irem. Mas a forma como a gente alimenta os nossos sentimentos também é muito importante. Então, do que você tem se alimentado? Das promessas de Deus? Ou você fica só no jornal assistindo notícia ruim? Filmes violentos, filmes de terror? Coisas que vão trazer angústia para o seu espírito, trazer angústia para o seu coração. Então, assim, cuidado com a forma que você alimenta. Cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado com a forma que você vive. Tudo isso diz muito sobre o próximo passo que Deus quer te levar, né? Então, se a gente não for grato com o que Deus já nos entregou hoje, como que nós seremos com a próxima estação que Ele vai nos entregar? Amém? Amém. E é isso. Glória a Deus. Então, o capítulo 7 é isso, né? Que ele fala. E aí ele fala o tanto que ele tá feliz agora, porque a tristeza das pessoas foi substituída por uma alegria, porque elas perceberam como é bom andar no caminho de Deus. Ele fala mais um pouquinho sobre Tito, como o Tito o encorajou. Então, como é bom, né, a gente se preencher da palavra de Deus. Então, no dia de hoje, sabe, começa seu dia, acaba a live, entrega seus problemas na mão de Deus, com a boca, fala, ora. Senhor, eu te entrego isso. Anota, gente, eu já falei com vocês, eu tenho um caderninho, eu anoto tudo. Anoto o que tá te angustiando, anota o que tá te fazendo bem, anota as bênçãos da sua vida, anota, fala com Deus. Aí você acaba seu momento de oração ali, sabe? Se você tá em casa, se você vai sair para trabalhar, independente do que você vai fazer, se arrume para você, cuide do templo do Espírito Santo. Coloque uma roupa que você gosta, um cheiro que você gosta. Toma um café que você gosta, né? Coloque uma música que te traz paz. É isso que nós precisamos fazer diariamente. Amém? Amém. Então feche seus olhos. Vamos agora acalmar a nossa mente, os nossos pensamentos. Feche seus olhos. Deixe os pensamentos irem, deixe os pensamentos virem. Sabe? Peça perdão ao Senhor por tudo aquilo que tá aí guardado no seu coração, que tá precisando sair, sabe? Que tá trazendo um rancor, que tá trazendo mágoa, que tá trazendo angústia. Fala com o Senhor: Senhor,
Eu te peço perdão pelas vezes que eu te feri. Eu te peço perdão pelas vezes que eu feri as pessoas com palavras. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes em que eu não vivi, sabe, como uma forma que te agrada. Eu te peço perdão pelos momentos que eu fui ingrato, que eu fui ingrata. Eu te peço perdão, Senhor, nos momentos que eu mantive os meus olhos fechados para as bênçãos que o Senhor nos entrega diariamente. Eu te peço perdão, Senhor, por ficar tão preocupado, preso à vida das outras pessoas, me comparando, me julgando, ao invés de olhar para a vida que o Senhor já me entregou, ao invés de olhar para as bênçãos que o Senhor já me entregou, ao invés de cuidar daquilo que o Senhor já me entregou. Pai, eu te peço perdão se eu feri pessoas dentro da minha casa, Pai. Sabe? Me constrange, Senhor, naquilo que eu preciso melhorar, no perdão que eu preciso liberar, na pessoa que eu preciso ir e falar até ela, olha, eu te perdoo, ou você me perdoa, eu estou arrependido. Pai, tira todo e qualquer orgulho dos nossos corações. Nos dá um coração pobre e humilde nesse dia, capaz de entendermos que nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui para sermos empáticos, para sermos solidários, para olhar para as outras pessoas como o Senhor nos olha, Pai, com olhos de amor, com olhos de cuidado, que nós sejamos a diferença por onde a gente for, Pai. Ô Senhor, o que seria de nós sem o Senhor? Nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos por todos os nossos membros, Pai, todo membro do nosso corpo, todo o funcionamento do nosso corpo. Nós te agradecemos pela nossa saúde, pelo lar em que moramos, pela comida que comemos. Pai, nós te agradecemos pela tua criação, pela natureza, pelos animais, por podermos estarmos aqui, Pai, contemplando a tua presença. Oh Jesus, obrigada pelas tuas palavras. Obrigada pelo bálsamo que vem sobre as nossas almas nessa manhã, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor já nos entregou. Nós agora te entregamos o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor entre e faça morada. Tira aquilo que não te pertence. Que seja feita a tua vontade. Pai, nos leva para o centro dela, no centro da tua vontade. Nos dá alegria de viver, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá a paz que excede todo entendimento, Pai. Que seja um dia cheio das tuas bênçãos, que seja um dia tranquilo, que seja um dia que a gente abra os olhos mesmo, os olhos espirituais, para que a gente veja o mundo com os teus olhos, com a tua beleza, com a tua doçura, Pai. É o que nós te pedimos. Vem, nos protege, nos guarda por todo momento das trevas, das palavras de maldições, das pessoas ruins. Nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Como é bom, né? Vou ler o livrinho, não me esqueci. Hoje é dia 13/6. Deixa eu pegar aqui o livrinho. 13 de junho. O caminho da humildade. A gente falou tanto de humildade hoje. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. A cura para o orgulho, o mundanismo e o pecado é a humildade. Ela é a cura para muitas outras coisas. A humildade vem pela submissão a Deus. Submeter-se a Deus significa humilhar-se diante dele e declarar nossa total dependência. Significa arrepender-se de todo orgulho. O inimigo conhece nossas fraquezas. Por isso, cada ponto fraco nosso deve ser submetido a Deus, a fim de que o Espírito possa nos fortalecer nessas áreas.
Você já se perguntou por que tantos líderes cristãos caem em imoralidade? É porque tem áreas da vida que não se sujeitam a Deus e o inimigo plantou tentações ali. A primeira ação do inimigo e da pessoa usada pelo inimigo é apelar para o orgulho deles. Alguém os elogia e eles se sentem cheios de si mesmos. O orgulho cega as pessoas. Leva-as a pensar que estão acima da lei de Deus e, por vezes, acima das leis dos homens. Quando o orgulho encontra morada numa pessoa, trabalha em favor do inimigo e a conduz a lugares que Deus jamais planejou para elas. Qualquer área da sua vida que você não submeteu a Deus é perigosa. Torna-se automaticamente um convite para o inimigo entrar ali. Por isso, o primeiro passo para resistir ao inimigo é submeter-se humildemente a Deus em todos os aspectos. Senhor, mostra-me claramente quais são minhas fraquezas, para que eu as submeta a Ti e receba forças de Teu Espírito. Não desejo dar lugar ao orgulho que cega e que me torna vulnerável aos ataques do inimigo. Amém. Senhor, mostra-me claramente quais são minhas fraquezas, para que eu as submeta a Ti e receba forças de Teu Espírito. Glória a Deus. Seja vulnerável para Deus, né? Ele não está atrás de pessoas perfeitas, pessoas que já sabem de tudo. Pelo contrário, ele está atrás de corações mansos e humildes, né? Que sabem que estão longe da perfeição, mas que precisam dele para viver toda a sua vida. Amém? Vou colocar uma música. Eu tô com ela na cabeça. Eu tinha escolhido outra, mas ela tá na minha cabeça. Glória a Deus pela presença de todos vocês. Se é a sua primeira vez na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, né? E é muito bom, gente. Todos os dias eu falo, mas realmente, eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. É um privilégio pra mim, né? Sentir, porque eu sinto todo o carinho de vocês. E falar sobre Ele, eu tenho muito temor à palavra de Deus. Então, glória a Deus por esses momentos preciosos que a gente tem passado aqui, tá? A live fica salva no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva lá. Isso ajuda com que chegue em mais lugares, né? Em mais lugares. E algumas pessoas me perguntam: Isabela, você é teóloga, você é pastora, o que você é, né? Não, gente, eu não sou pastora, eu não sou teóloga, eu só sou... Sabe o que as pessoas falam? Que o Senhor realmente... Uma menina que sentiu, que viveu a transformação de Deus. Então, as pessoas falam, pecadora perdoada. Então, é isso. E aí, eu fui constrangida realmente pelo amor de Deus. Falei, isso não pode ficar aqui, guardado aqui dentro, né? Isso tem que transbordar para outras pessoas. Então, glória a Deus por isso. O louvor que eu vou colocar agora chama Que Amor é Esse, tá? Deixa eu aumentar aqui o volume que eu tinha abaixado. Pronto. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Eu recebo. Comidas a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás.
Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
Obrigada, Pai, por esse amor que nos constrange, Pai. Que essa palavra permaneça no nosso coração, que esse sentimento permaneça no nosso coração durante todo o nosso dia, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, pessoal, por mais uma live. Obrigada pela presença de vocês. Que Deus nos abençoe muito e até amanhã, 8 horas da manhã. Beijos!